Hoje eu vou responder uma das dúvidas que eu mais recebo. Qual Bíblia eu devo escolher em inglês? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a Bíblia não foi escrita em português nem em inglês. E claro, as versões em português não são traduções das versões em inglês e vice-versa. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico, línguas arcaicas que podem ser bem difíceis de traduzir. E ao longo de centenas de anos, elas foram sendo traduzidas para diferentes línguas, de formas diferentes, com objetivos diferentes, até chegar às versões que nós temos hoje. E é por isso que existem tantas versões bíblicas, tanto em português quanto em inglês. E para você que está estudando a Bíblia em inglês ou aprendendo inglês através da Bíblia, é importante conhecer a diferença entre essas versões para que você possa escolher a melhor Bíblia para você. Dúvidas sobre versões são bem comuns entre os meus alunos do Verse e talvez essa seja a sua dúvida também. E se você ainda não conhece o Verse, acesse verseinglesbiblico.com e conheça os cursos e materiais disponíveis para você dominar o inglês da Bíblia. Agora, se você não quer aprender sobre versões, tudo bem, apenas não deixe de ler a Bíblia ou de estudar inglês através da Bíblia com a versão que você tiver disponível. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ler e aplicar a Bíblia transforma vidas. E estudar a Bíblia em inglês com certeza vai desenvolver a sua habilidade de se comunicar em inglês. Algumas traduções da Bíblia são chamadas de literais, ou seja, os tradutores tentaram traduzir palavra por palavra. Essa tradução também é conhecida como equivalência formal. A tradução é feita de forma a ficar o mais parecida possível com o original em termos de palavras, até tentando manter a ordem das palavras, mesmo que não soe muito natural em inglês. Mas ter as mesmas palavras não implica em ter o mesmo significado por trás daquelas palavras. Por isso que outras traduções tentam traduzir o significado do texto, parafraseando ele. Em vez de focar nas palavras, ela se concentra na ideia como um todo e o equivalente em inglês. Essas são as versões parafraseadas. Então podemos dizer que as versões literais são mais verdadeiras ao texto original, enquanto as versões parafraseadas são mais verdadeiras ao significado original. Mas quando uma versão é muito parafraseada, ela nem se parece com a Bíblia. Por exemplo, a versão The Message, que também existe em português e se chama A Mensagem. Ela é uma versão bem parafraseada e bastante famosa também. Olha só esse versículo na versão Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão mais literal em português. Salmos 47:1 diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Tem cara de versículo, tem cara de Bíblia, né? Agora olha o mesmo versículo na versão A Mensagem, que é essa versão mais parafraseada. Aplaudam todos, bravo, bravíssimo, cantem para Deus com todas as forças. Essa tradução tá errada? Não tá, mas ela também não tem cara de Bíblia, concordam comigo? E isso é só um exemplo em português para você entender essa diferença entre traduções literais e traduções parafraseadas. E em inglês acontece a mesma coisa. Então nós podemos organizar todas as traduções da Bíblia em ordem de acordo com o quão literais elas são, em oposição ao quão parafraseadas elas são. E também em relação ao quanto elas se alinham com a doutrina cristã, em oposição a doutrinas seculares. Se eu perguntasse pra você, você prefere uma Bíblia mais precisa ou menos precisa? Muito provavelmente a sua resposta seria: claro que eu quero uma Bíblia mais precisa. Uma versão que seja tão fiel ao original quanto possível, certo? Mas para você que está aprendendo o inglês da Bíblia, precisão não é a única coisa que você deve levar em consideração. Também é importante levar em consideração a legibilidade, ou seja, o quão fácil é de ler e entender aquele texto em inglês. E também a aplicabilidade, ou seja, o quanto daquele vocabulário e daquela gramática são usados e úteis no inglês moderno, que é aquele inglês que você vai usar hoje no dia a dia, seja para falar de coisas corriqueiras ou até mesmo para pregar o evangelho e explicar a razão da sua fé. Agora que você já entendeu isso, que é uma Bíblia literal, que é uma Bíblia parafraseada, sabendo que você precisa levar em consideração a precisão, mas também a legibilidade e a aplicabilidade, nós vamos ver quais são as principais versões
traduções bíblicas em inglês. Começando com a famosa King James Version, a KJV. Inclusive, essa Bíblia aqui é uma KJV. Historicamente, essa é a versão mais utilizada. Ela é linda, ela é poética, mas o inglês dela é bem arcaico, o que torna a leitura e compreensão bem difícil. Olha só, vou te mostrar um exemplo. Olha como fica o início da oração do Pai Nosso nessa versão. Se você já sabe um pouco de inglês, você vai perceber que tem algumas palavras bem estranhas aqui. Mateus 6, 9 e 10 diz assim: Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Outro exemplo nessa versão, João 3,16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Talvez você até entenda esses versículos, porque eles são versículos muito famosos, então pode soar tudo muito familiar para você, mas tem várias palavras aqui, conjugações verbais que a gente não usa mais no inglês moderno. Are, to die, begotten, whosoever, believeth. E isso tudo complica a leitura, diminui muito a legibilidade e aplicabilidade dessa versão, apesar de ser muito precisa. Agora, a New King James é basicamente a King James, mas mais moderna. Ela tenta manter essa estrutura poética da King James, mas de uma forma que se torne mais compreensível para leitores modernos. Mas ainda assim é uma versão bem literal. A English Standard Version, ESV, é uma versão muito popular entre evangélicos. Essa versão é bastante famosa pela Bíblia de Estudo ESV, que tem notas e explicações que ajudam na compreensão do texto, que é bem literal. Essa é provavelmente a versão mais útil para você fazer estudos bíblicos sozinho. Essas versões mais literais que eu expliquei até agora, a King James, New King James e ESV, são mais parecidas com as traduções Almeida em português. Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida. A próxima versão em inglês é a NSAB, New American Standard Bible. Os tradutores dessa versão tentaram fazer uma versão gramaticalmente correta, mas mais compreensível para os leitores, e o interessante é que eles também se preocuparam em colocar Jesus no seu devido lugar. É isso que a gente fala quando uma tradução ela se alinha à doutrina cristã. Para você entender melhor, eu vou comparar a NSAB com outra versão que é famosa por ser secular. Olha só. The Spirit of God was moving over the surface of the waters. Uma tradução seria: o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas, sobre a superfície das águas. Agora, uma versão que ela se alinha mais à doutrina secular é a New Revised Standard Version. E esse mesmo versículo nessa versão, Gênesis 1:2, diz assim: A wind from God swept over the face of the waters. Então, em vez de trazer the Spirit of God, diz assim: a wind from God, um vento de Deus. Perceba como aquele vocabulário cristão, espírito, foi retirado. A versão NRSV é uma atualização da RSV, que é uma atualização da ASV, que é uma atualização da King James Version. Só que essas atualizações tiveram o objetivo de secularizar os vocabulários originais. E eu acredito que essas versões que se alinham mais a doutrinas seculares não sejam interessantes para você que está aprendendo inglês bíblico. Porque se você está aprendendo inglês bíblico, você quer o inglês da Bíblia, o inglês cristão de fato, não é? Então essas versões eu não indico. Resumo até o momento. Expliquei as principais versões literais, abri um parêntese para as versões mais seculares e agora nós veremos as versões mais parafraseadas. Começando com a New International Version, NIV. A NIV é uma tentativa de equilibrar traduções literais com traduções parafraseadas. Ela tem uma tradução conhecida como equivalência funcional. Vamos comparar um versículo em 3 versões para você entender como que a NIV funciona. Olha só, Salmos 23, versículo 1, na versão ESV, que é uma versão bem literal que eu mencionei antes. The Lord is my shepherd, I shall not want. Bem cara de Bíblia, né? Soa bem como Bíblia. O Senhor é o meu pastor, se for traduzir ao pé da letra, né? O Senhor é meu pastor, eu não irei querer. Eu não irei querer nada. Agora, numa versão bem parafraseada, que é a The Message. God, my shepherd, I don't need a thing. Deus, o meu pastor, eu não preciso de nada, eu não preciso nem de uma coisa, eu não preciso de nada. Tá correto?
Tá, mas não tem cara de Bíblia. Se você está familiarizado com a Bíblia, você sabe, a The Message não tem cara de Bíblia. Agora, no meio dessas duas, equilibrando, nós temos a NIV. The Lord is my shepherd. I lack nothing. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. É um equilíbrio muito bom entre literal e parafraseado. Ela é fácil de entender e ela ainda se parece como Bíblia. E é por isso que ela é muito popular hoje em dia. A NIV também existe em português, que é NVI, Nova Versão Internacional. Mas lembrando que uma não é a tradução da outra. As duas são traduções do original e elas seguem a mesma linha de tradução. Mas não é que o português é a tradução do inglês e o inglês é a tradução do português, ok? Parecida com a NIV, nós temos a CSB. A diferença entre a NIV e a CSB é que a NIV traz mais vocabulário cristão em comparação com a CSB. Por exemplo, em Salmos 144:15, a versão NIV diz assim: Blessed is the people. Bem-aventurado é o povo, bendito é o povo. Enquanto a versão CSB traz palavras mais comuns. Happy are the people. Felizes são as pessoas. Tá errado? Não tá. Mas tem menos vocabulário cristão que a NIV. Por isso que, pessoalmente, entre essas duas, eu prefiro a NIV. Agora, a CSB pode ser uma boa versão para recém-convertidos que não estão familiarizados com vocabulário cristão. A próxima versão mais parafraseada é a New Living Translation. Ela é mais parafraseada que a NIV, ou seja, ela se afasta mais das versões literais e ela é muito famosa também. Ela está entre as traduções mais vendidas e mais utilizadas pelas pessoas nas redes sociais, inclusive. Ela também é muito popular entre escritores cristãos que preferem essas versões mais acessíveis em seus livros. Eu acredito que a New Living Translation é a que se aproxima mais da tradução em português NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Próxima versão parafraseada é a Good News Translation. Ela é feita para crianças e para quem não fala inglês como língua nativa. E aí você pode dizer, Teacher, encontrei. Essa é a Bíblia para mim. Mas calma lá, eu já vou explicar melhor. Essa é uma versão que evita usar figuras de linguagem e vocabulário confuso para que ela realmente seja acessível a todos. Ela é provavelmente muito útil para um missionário que vai viajar ao mundo pregando o evangelho e quer que a Bíblia seja facilmente entendida. Outra versão parecida a essa é a New International Reader's Version. Ela é uma parente da NIV, da New International Version, e ela também é feita para crianças. Ela foi escrita para um nível de leitura de terceira série. E finalmente, o que eu considero a versão mais parafraseada é a The Message, que também existe em português, a mensagem. Para ser sincera, essa versão tem a reputação de ser até meio boba e muitas pessoas nem a consideram uma tradução, mas sim um comentário bíblico. Eu já mostrei exemplos usando The Message, mas agora eu vou mostrar Salmos 4:13. Para você ter uma ideia, esse versículo na NVI em português diz assim: Saibam que o Senhor separa para si aqueles que lhe são fiéis. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Tem cara de Bíblia, não tem? Agora, como seria na NIV? Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself. The Lord hears when I call to him. Agora olha como fica essa passagem na versão The Message. Veja como é informal. Chega até a ser engraçado. Look at this. Look who got picked by God. He listens the split second I call to him. Se você está familiarizado com o inglês, você sabe que essas frases não soam como Bíblia. Se eu traduzir frase por frase aqui, fica: olhem para isso. Olhem quem foi escolhido por Deus. Ele ouve no momento que eu o chamo. Mas algumas palavras aqui, frases aqui, são bem informais. Got picked é bem informal. The split second é bem informal. É inglês moderno? É inglês que a gente usa no dia a dia? Com certeza. Absolutamente aplicável hoje em dia. Mas baixíssima precisão, a ponto de não parecer Bíblia. Esse versículo em específico foi bem traduzido, o significado se mantém. Quando a gente compara com outras versões, a gente percebe que o significado é o mesmo, mas essa versão deixa as pessoas desconfortáveis pelo nível de informalidade. E outra versão bem parecida com a The Message é a The Voice. Ela segue mais ou menos os mesmos critérios na tradução. Você pode estar aí pensando, tudo bem, eu entendi quais são as principais versões, mas enfim, qual é a melhor versão para mim?
A minha sugestão número 1 sempre foi e continua sendo a NIV, e por vários motivos. Ela é muito equilibrada na questão literalidade. Ela não é literal demais e também não é parafraseada demais. Ou seja, ela tem cara de Bíblia e ela é legível. Não é difícil demais ler e entender ela. E ela é ótima para estudantes de inglês que estão pelo menos no nível básico e intermediário. Na minha opinião, ela é a mais versátil para quem deseja usar a Bíblia como ferramenta para aprender inglês. E é por isso que eu uso ela em 90% das minhas explicações em materiais e conteúdos do Verse. Além de tudo isso, a versão NIV é muito popular hoje e ela tá quase batendo a clássica King James Version. Ela é a tradução mais vendida nos Estados Unidos há anos. Ou seja, ela será cada vez mais e mais utilizada e vai ser a Bíblia que você vai ler e ouvir de nativos. Por isso que é bom estar bem familiarizado com a versão NIV. No Brasil também é muito fácil encontrar Bíblias NIV em versões bilíngues. Essa aqui é português e inglês, NIV NVI. Essa combinação é muito frequente e é bem fácil e acessível encontrar no Brasil. Agora, se você não quer usar a NIV, eu sugiro a CSB, que é parecida com a NIV, mas não costumo ver bíblias físicas CSB à venda no Brasil. Talvez você esteja pensando, teacher, eu não sou um aluno de nível básico e intermediário. Eu ainda sou zerado, eu não sei nada de inglês. Qual é a versão para mim? A minha indicação é que você comece a estudar o inglês geral antes de estudar o inglês bíblico até você alcançar o nível básico, ou que você pelo menos estude os dois ao mesmo tempo, usando a Bíblia NIV ou a New Living Translation. Mas se você já tentou essas traduções e achou-as complicadas demais, use a Good News Translation ou a NIRV. Teacher, essas não são as versões para crianças? Sim, elas são para crianças, mas elas não são infantilizadas. Elas apenas têm frases descomplicadas para facilitar a leitura. Mas com o tempo de estudo e evolução, migre para NIV. Agora, se você já está familiarizado com a Bíblia, o seu inglês já é avançado e quando você lê a NIV não é desafiador para você, não tem novidade para você, é hora de você começar a ler a ESV, que é uma versão mais literal. E depois você ainda pode migrar para New King James e NSAB, que são versões mais literais e mais desafiadoras em relação ao conteúdo e estrutura gramatical. Inclusive, a ESV é essencial para tradutores e intérpretes, para quem usa o inglês bíblico de forma profissional. Agora, se seu inglês é avançado, mas você não é tradutor nem intérprete, a minha sugestão é que você use versões como NSAB, New King James, apenas a critério de curiosidade, para enriquecimento cultural, mas não se apegue em aprender aquele inglês para aplicar, porque é muito improvável que você vá usar o inglês arcaico dessas bíblias hoje em dia. Outro ponto a ser considerado é: por que você está aprendendo inglês bíblico? Qual é o seu objetivo com o inglês da Bíblia? Muitos de vocês estudam inglês bíblico para si mesmos, para edificação pessoal, e é muito provável que nesse caso você prefira uma versão que é mais parecida com a sua versão em português. Isso faz sentido e é indicado. Outros estudam inglês bíblico com o objetivo de evangelizar. Nesse caso, uma versão que seja mais parafraseada e mais acessível para quem não está acostumado com o vocabulário bíblico pode ser mais fácil, como a New Living Translation. Outros estudam inglês bíblico porque irão estudar em alguma escola ou universidade cristã ou ainda em alguma igreja. Nesse caso, a minha sugestão é que você descubra qual é a versão que os principais pastores, pregadores ou professores usam nessa escola, universidade ou igreja. Por exemplo, o pastor John Piper costumava dizer que a ESV era sua versão pessoal favorita e que era a versão que ele mais utilizava em suas pregações e na sua igreja. Agora, se o seu objetivo é aprender inglês do zero utilizando a Bíblia, eu sugiro que você inicie com as versões dedicadas a crianças e a estudantes de inglês como segunda língua, como a versão NIRV e GNT. Ah, teacher, mas e a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia com harpa, a cronológica, a Bíblia do obreiro, a Bíblia da Joyce Meyer, a Bíblia cronológica? Qual a diferença entre essas Bíblias?
Bíblias. Essas Bíblias diferem em relação aos extras, não tem a ver com a versão. E os extras são secundários. Primeiro você deve se preocupar com a versão, que foi o que eu te ensinei aqui hoje. E segundo, você vai escolher os extras da sua Bíblia. Os extras são anotações, comentários, estudos, artigos, mapas, listas, tabelas, e nada disso interfere no tipo de inglês utilizado naquela Bíblia. Inclusive, geralmente são os extras das Bíblias que tornam elas mais caras. Se você comprar uma Bíblia mais simples, que não tem nenhum tipo de extra, ela vai ser mais acessível. E se você não quiser gastar com Bíblias físicas, não tem problema, você não precisa. Existem centenas, se não milhares de versões bíblicas disponíveis gratuitamente na internet hoje. Acesse bible.com/pt para acessar o site da YouVersion, que é o melhor site para você ler a sua Bíblia tanto em inglês quanto em português, inclusive de forma paralela. A YouVersion também tem um aplicativo e você pode acessar a sua Bíblia facilmente em português ou inglês no seu celular. Isso não é publi, é apenas uma indicação sincera. E se você quiser aprender inglês bíblico comigo, acesse verseinglesbiblico.com e conheça os cursos e materiais disponíveis para você dominar o inglês da Bíblia enquanto edifica sua fé. God bless, see you!